Hoje a gente vai falar sobre o tema suicídio. Suicídio. Graça. E, né? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que é... Eu só não vi porque não tem nada amarelo. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? Suicídio, é. Então, hoje a gente vai abordar, né, esse tema, que é o suicídio na visão da constelação familiar. Setembro Amarelo, porque amarelo representa a vida. Mas, na verdade, essas campanhas, elas são voltadas à conscientização, Conscientização, né? Então, agora nós estamos em setembro, né? Setembro é o mês da conscientização para prevenção ao suicídio, né? Então, nas constelações familiares, a gente aborda muito esse tema, né? Sobre suicídio. Então, o que é o suicídio, né? De forma generalizada? É pôr fim à própria vida, né? Então, quem comete realmente o suicídio, que às vezes tem as ameaças, né? Que não chega às vias de fato. Mas quem comete o suicídio, ele está querendo o quê, Graça? Atenção, né? Assim, está faltando, né? Atenção, entendimento. Ele está querendo acabar com a dor. A dor que ele sente, né? Então, essa dor da alma, né? Talvez não seja a dor física, é a dor da alma. Da alma. Né? E como a constelação trabalha com a alma, né? Que é o todo, né? Que a gente volta àquela essência. Então, o que acontece dentro, como é sistêmico, né? Dentro de um sistema da família. Né? Então, o suicídio, às vezes, ele tem uma... não é motivo, né? Ele tem algo que está lá no inconsciente familiar, né? Que não está sendo visto, e ele, às vezes, se repete, até ser visto. Né? Então, muitas vezes, a gente pensa assim, como que a pessoa comete um suicídio assim, né? Que tira a própria vida, uma pessoa tão bonita, né? Tinha tudo. É verdade. Inclusive, ontem ocorreu né? Ontem? Uma mesmo? moça lá no... É tal que acharam o corpo dela. Parece que eles estão falando que deu um tiro no queixo, né? Pegou na cabeça. Então, isso... E, gente, pelas estatísticas, né, no Brasil, 32 pessoas a cada dia cometem um suicídio. Isso tudo? Já pensou? É muita coisa. Então, quer dizer, a cada 45 minutos, uma pessoa comete um suicídio aqui no Brasil. Imagina, né? É muita coisa, muita coisa. Então, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Né? Então, essas são estatísticas. E as causas são múltiplas, né, Graça? Depressão, ansiedade, tudo isso vai chegar às vias de fato. Pode chegar, se não for visto. Né? Então, hoje em dia, a indústria, além da indústria bélica, né, que é de armas, a que mais rende é a indústria farmacêutica. Né? Com vendas de medicamentos contra depressão, ansiedade. Né? Então, hoje, esse tipo de indústria é a que está mais em evidência. Olha para você ver, até Sete Lagoas mesmo, tanto de farmácia que abre todo dia, gente. Toda esquina tem uma farmácia agora. É incrível, né? Gente? Uma de frente para a outra. Tem uma rua aí que são 4, aqui em uma rua só as farmácias mais tradicionais. Mais evidência. Aqui tem uma que tem 4. Tem, né? Tem. Que tem 4 farmácias aqui, 4 drogarias. Essa Far Melhor mesmo, essa popular, né? Tá só abrindo farmácia. A Drogazil também, agora abriu uma aqui pertinho, né, na Praça da Estação. Tem uma na Paulo Frontin, tem uma no Canaã, tem uma não sei onde mais, acho que na Nova Cidade também
Está crescendo. Tá. E isso aí, o que a gente tem que olhar? O que vem atrás disso? Né? E a constelação ajuda nesse sentido. Né? Então, eu não vou falar aqui das causas do suicídio, que isso aí não é minha área. Né? Isso é médico, psicólogo e tudo mais, tem mais competência para falar a respeito. Né? Mas é o que eu falei, a pessoa, num ponto também, Alba, procura chamar atenção para ser visto, né? Assim, entendido, porque muitas vezes ele não é aceito, ele não é, às vezes faz alguma coisa, é punido por aquilo, mas sem saber o motivo, né, que aconteceu aquilo. É muito complexo, né? E então as causas podem ser físicas, podem ser psíquicas, podem ser sociais, espirituais, né? São várias causas. Então muitas pessoas elas desenvolvem transtornos, né, depressivos, suicidas, né? Por quê? Porque eles não estão conectados com a essência deles, né? São pessoas que estão afastadas da essência, né? Então o Jung fala sobre o ânimos, né? O que é esse ânimos? É a essência da vida, é a fonte da vida, né? É o que nos traz a vontade de viver. Então isso aí está acontecendo demais hoje na nossa sociedade, né? Esse desejo de acabar com a vida, né? De não achar mais graça em viver, né? Então, igual fala o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né? Ele escreveu o livro Modernidade Líquida, fala sobre a sociedade líquida, né? Essa sociedade líquida hoje, ela dá um incentivo, um estímulo para o suicídio, né? O que é essa sociedade líquida? Tudo esvai com facilidade, né? Eu tenho hoje um carro, eu quero um carro mais possante, porque o meu já está obsoleto, né? E eu vou me sentir poderosa porque eu vou ter o carro do ano, né? Aí eu acabo de comprar esse carro, ele já deixa de ser importante, né? Mas é mesmo. Outra coisa que a gente estava falando, Alba, antigamente todo mundo começava a trabalhar cedo. Né? Com 13, 14 anos, o pessoal já estava trabalhando. Hoje não pode. Então, quando chega nos 20 e poucos anos, né, que a moçada aí está formando, eles já estão acostumados tanto a ficar à toa que não tem aquele ânimo de seguir em frente, de arrumar, de vencer, porque os pais deram tudo. Né? Os pais, até ali, os Essa pais geração, deram tudo. Né? E passa a ser obrigação dos pais. Né? Tem muitos que passa a ser obrigação dos pais manter aquela pessoa e a pessoa não reage também. Então, tudo para ele é pouco. Né? Você dá um celular agora, semana que vem... É líquido. É líquido. Né? É líquido. Ele não tem uma base com estrutura. Né? Então, o que é isso? É a falta de afeto. Então, né? Muitas vezes começa a aprontar as coisas para chamar atenção, mas não é visto, não é entendido, né? Aí coloca, e é só punido. Aí coloca os bens materiais, né, como a essência da vida. Né? E isso nunca vai satisfazer. Pra suprir, sempre vai estar um vazio. Sempre. Né? Então, essa falta de conexão, né, ela leva para esse caminho, né, na falta de sentido de vida, de viver, né? Então falta essa vontade. E aí o que acontece? A pessoa dá cabo da vida. É verdade. Então todos nós, em algum momento, nós já pensamos em suicídio. Às vezes é uma coisa assim, nossa, como é que ela fala isso, né? Mas você chega, eu, por exemplo, se eu chegar num prédio de 12 andares, pode ser. Se eu chegar na janela, é como se tivesse alguma coisa me puxando. A gente tem esses sentimentos, né? Essa sensação, né? Então, todo mundo já pensou nisso um dia na vida, né? Em alguma época da vida, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comunicar, a gente tem que extravasar, né? Pedir ajuda. É isso que o Setembro Amarelo quer.
né, que você acredite que há uma saída. Existe uma saída. Né? Mas como você vai fazer? Você vai ficar isolado dentro do seu quarto, né? Esperando que caia do céu, né? Que alguém vai te ajudar? Não tem jeito. Você tem que pedir socorro mesmo. Né? Pedir socorro. Né? Então, por exemplo, tem o Disque 188, já ouviu falar? Já, nós até já divulgamos aqui. Que é o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, né? Ele funciona 24 horas. Né? Então, gente, peça ajuda. Né? Alguém vai te escutar. Às vezes, na família, você não consegue fazer isso. Né? As pessoas estão cegas em relação ao que está ali no oculto lá. Né? E, às vezes, até desanimou daquela pessoa ali, né? Já não tem nem ânimo mais de ajudar também. Né? Então, a constelação ela ajuda nisso, Graça. Sabe? A enxergar, porque cada constelação é uma. Né? Então, se eu coloco a constelação de um cliente que ele é um suicida em potencial, né? Talvez ali na constelação ele vai enxergar o que culminou aquela mágoa, aquela angústia dele, essa vontade de ir para a morte. Né? Então, a constelação ajuda isso. Agora, não quer dizer que ele não vá se tratar. A constelação é só um coadjuvante da medicina, né? Da psicologia. A pessoa tem que procurar ajuda. Talvez é o problema de neurônios, né? Alguma coisa ligada a saúde mesmo, a saúde, né? Esses transtornos, quem cuida disso são os psiquiatras, né? Eles talvez precisem do medicamento mesmo. Às vezes a pessoa está tão debilitada ali também, né? Assim, tem o físico forte, sadio, mas no fundo tem uma deficiência, né? Tem uma deficiência. Igual, muitas vezes, a pessoa anêmica mesmo, pessoa anêmica, ela fica preguiçosa, ela fica desanimada. Né? E muitas vezes, em vez de procurar ajuda, as pessoas acham que é a pessoa que não quer nada com a vida. Né? Mas não olha para o lado da saúde. Né? Então, por exemplo, esses maníacos, né? Que desenvolvem esses maníacos depressivos, que desenvolvem uma bipolaridade. Né? Então, às vezes, você chega perto de uma pessoa, ela está eufórica, né? Está alegre. O bipolar tem essa característica. Né? Então, não está acontecendo nada com ela, não, está muito bom, tá muito boa, né? Não tem nada. Só que aí vem o lado da depressão profunda, né? Ele entra naquela depressão profunda. Então, isso aí tem medicamento para isso. Tem. Mas né? Mesmo assim, o que eu falo, Alba, se não tiver um apoio, né, uma força para ajudar, a pessoa nem com remédio, às vezes, não consegue sair. Não tem que olhar o que culminou naquele ato. Né? Então, o que a constelação fala? O suicida ele pode estar emaranhado no mundo dos mortos. Né? Então, lembra que eu falei do campo morfogenético, né? O que paira dentro do sistema, né? no campo do sistema familiar? Então, se estiver vibrando dor, né? A pessoa vai só cada vez ficando, né? mais para baixo. Né? Essa dor que paira ali dentro do sistema, né? Ela vai... alguém da família vai se manifestar aí. Né? Vai resolver o problema aí da família se suicidando. Né? Então, por exemplo, o filho que se coloca, né, como salvador dos pais, por exemplo. Né? Esse filho, ele vai querer salvar esses pais. Né? Ele vai se colocar como salvador dos pais. E como que ele vai salvar esses pais? Né? Por exemplo, uma mãe, né, que tem uma angústia muito grande, uma depressão crônica, né? Ela está ligada à morte. Ela está voltada para a morte. E a criança ela percebe isso.
Ela percebe. Então, ela fala, mamãe, eu carrego para você essa dor. Né? Ela quer salvar essa mãe. Então, ele vai carregar a dor da mãe. E ele tira a vida. Né? Para salvar essa mãe. É tudo inconsciente, gente. Nada consciente. Eu não vou fazer isso. Né? Hoje eu vou me matar para ajudar. Nada. Isso é inconsciente. Isso é fenomenológico, vai acontecendo. Né? Então, a pessoa, dos sintomas, conforme a constelação familiar, que é visto pela constelação familiar, é essa ideia do filho ser o salvador dos pais. Então, quando você é o salvador, você é maior ou menor? Menor, né? Maior. Porque os pais não são os maiores? São os pais. Aí ele toma o lugar dos pais. Aí ele toma o lugar dos pais. Ele passa a ser o salvador dos pais. Então, ele está no lugar errado. Isso é pesado para ele. Então, a constelação ajuda isso, colocar todo o sistema no seu lugar. Né? Então, essa criança, ela vai carregar essa dor da mãe e uma hora ela vai falar, não, eu vou no seu lugar. Eu não quero que você sofra. Eu faço isso por você. Né? Então, isso aí acaba trazendo uma tragédia, né, na família. Então, o que o Bert fala, Bert Helling, né, que é o pai da constelação familiar, né? Respeitar e reconhecer que a pessoa está emaranhada, né, no mundo dos mortos. Adotado um sentimento ancestral ou um excluído do seu sistema que fica emaranhado e, por amor, não sai desse lugar. Né? Então, às vezes, o que acontece dentro desse sistema? Alguém da família, por que essa mãe é tão depressiva? Por que ela sempre busca a morte? Porque talvez alguém da família, lá da ancestralidade, suicidou-se. Né? Ou tem um excluído, né, na família. Por algum motivo ele foi excluído. Então, essa mãe, ela está vendo isso. Ela vendo que eu falo tudo inconsciente, né? Nada consciente. Então, ela sente, né, que tudo é sentimento. Ela sente essa tristeza profunda. Né? E a criança, ela é muito sensitiva também. Ela vai captar isso. Então, e muitas vezes acha que ela é culpada também. A culpa é outra. Né? A culpa é outro. Então, e às vezes também essa pessoa não quer sair desse emaranhamento, né, do mundo dos mortos, não quer ir para a vida. Né? Então, a gente deve respeitar o destino dessa pessoa. Né? Então, aconteceu, por exemplo, um caso de um pai que se enforcou. Né? Gente, o suicídio ele não começa, né, de uma hora para outra, não. Né? Ele a pessoa vai dando os sintomas aos sinais. Né? Então, importante, é isso que a gente quer muito nesse mês de setembro, né? É alertar para isso. Preste atenção nos seus filhos, porque a maioria dos suicídios é cometido por jovens. Né? Isso. Então, aqui em Sete Lagoas, então, tem um índice enorme de jovens que se suicidam. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Então, esse pai aqui se enforcou. Né? Isso aí dá um emaranhamento em todo o sistema. Mas, como o suicídio, principalmente há uns anos, né, que a religião, né, tinha todo um conceito em relação ao suicida, né, que há muitos anos o suicida ele nem podia ter uma missa. Né? Já ouvi falar nisso? Já. Né? Há um tempo atrás. Então, há um tempo, né? Não preciso falar atrás. Então, isso era encoberto, isso era esquecido.
né? Isso era Ninguém excluído. Comentava nem nada, né? Tinha que ficar escondido mesmo. Então, aí o que acontecia? Esse lá morreu, né? Se enforcou. E aí a família começa a culpar, talvez, uma esposa, né? Que não foi boa o suficiente para ele, né? Sempre vai pôr culpa em alguém. Em vez de tentar resolver, né? Em vez assim de honrar essa pessoa que se suicidou. Que o Bert fala que todos nós estamos a serviço do sistema, né? Então, se acontece alguma coisa no sistema, é porque essa pessoa que cometeu essa tragédia, ela está a serviço do sistema. Ela tem que trazer o equilíbrio. Por quê? Porque faltou a ordem do amor, né? Quais são as ordens do amor? Pertencimento, primeiro. Todos têm direito a pertencer, né? Aí aquele suicida, ele cometeu o suicídio, mas ele não foi honrado, ele foi esquecido, né? Então não tem como respeitar. Ele não foi respeitado, ele não foi visto. Lá, talvez na terceira geração dele, né, alguém vai trazer isso à luz. De volta. Aí vai repetir, né? Então, se essa pessoa não for honrada, né, eu respeito você. Você fez isso pelo nosso sistema, né? Então, esse amor cego que a criança tem pela mãe ou pelo pai, né, que faz ela cometer isso, ou o jovem, né? Então, são vários motivos, né? Então, ou seja, enquanto a gente não honrar aquele indivíduo ali que está, né, do sistema, isso vai repetir, né? Então, na constelação tem toda essas falas, né, que a gente chama a fala da cura. E igual muitos falam, hereditário, né? Então o problema vai passando de um para o outro, mas ninguém sabe, né, o que é. Acha que é coisa de família mesmo, né? E vai passando de um para o outro. Tem a boa e a má consciência, né? Que a gente já falou aqui em outros programas, né? A boa consciência tem a ver com a ancestralidade, né? Com a lealdade aos que já foram, né? De entender a causa, né? Então, eu preciso dessa consciência, porque é o que vai me fazer viver, né? Desenvolver na vida. Eu preciso disso, né? Mas a boa consciência, ela reconhece que foi mostrado pelos ancestrais, né? O que foi mostrado pelos ancestrais, e ela vai fazer diferente, né? Esse jovem aqui, ó, ele reconhece, né? Por que essa mãe está triste? Né? Porque atrás teve uma tragédia. Quando quando ele está na boa consciência, ele vai querer salvar essa mãe, né? Mas quando ele está na má consciência, é uma coisa estranha, né? Porque deixa de ser leal, mas ele vai respeitar e vai fazer diferente, né? Então, essa seria a boa consciência. Então, gente, a gente tem que comunicar, né, por exemplo, uma professora, né, que observa no seu aluno essas tendências aí suicidas, né? Ela tem que comunicar para a família, né? Às vezes a família não percebeu isso, mas ela que está ali em contato com aquele, teve uma conexão com esse jovem, né? E ela vai, ela tem que ajudar, né? Nós da constelação, por exemplo, se a gente observar isso, a gente tem que falar com a família para procurar um médico, um psiquiatra, né? Tem uma certa obrigação aí, né? Então a constelação, então, ela traz à luz para a nossa vida o nosso conhecimento, né? Isso. Então, essa conscientização é a melhor forma de prevenção, né? Ela mostra, na constelação, ela mostra o ponto de vista da saúde integral,
né? Porque o médico, o que ele faz? Ele vai tratar de você como indivíduo, né? Então, vai lá, ele vai saber o que é que você reclama, ele vai tratar você, o seu corpo, né? A sua a parte biológica, né? Só que na constelação ele olha esse ser como de forma integral, pertencente a um sistema, né? Aí, gente, às vezes, Graça, a gente pensa assim, por que essa pessoa está tão triste, né? Eu estou tão triste hoje não, porque se é uma tristeza de um dia ou outro, não é considerado depressão. Mas quando eu entro numa depressão e aquilo vai cada vez me deixando mais isolada, né? Das relações, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar isso, eu tenho que demonstrar isso de alguma forma, né? É difícil, porque como que a pessoa que está depressiva lá, ela vai ter força para isso, né? Então, a gente tem que observar mesmo, né? Então, o olhar da constelação familiar sobre o suicídio, a depressão, é porque a gente procura seguir alguém, né? Eu estou seguindo alguém. Quem que eu busco seguir? Faz essa pergunta, né? Quem que é que eu busco seguir? Às vezes o pai e a mãe, né? Aí eu vou morrer, eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu quero salvar meus pais, né? Porque eu vou no lugar deles. Eu vou por vocês, meus pais, né? Tudo inconsciente. Então, o filho, quando ele inverte essa ordem, aí, o que atua aqui? Além do pertencimento, porque houve uma exclusão, né? Ele atua também a hierarquia, porque essa criança passou a ser maior, passou a ser a salvadora. Então, está tudo fora do lugar. A constelação, ela coloca isso no seu lugar. E quando você está no seu lugar, você tem a força da vida, né? Então, é muito importante. Então, gente, por exemplo, quando o inconsciente... Né, o que a gente... e outra coisa, Graça, muitas vezes a gente fala as coisas para as pessoas que estão depressivas, que estão com essa tendência de morte, né? Então, eu separei aqui frases que não devem ser faladas para a pessoa. Isso é importante, né? Para a pessoa que está depressiva, né? Que tem até vontade de suicidar. Por exemplo, uma frase assim: você tem que esforçar mais para melhorar. Você não deve falar isso. Gente, a gente fala isso. A gente cobra, né? A gente fala isso, fica aquela pressão. Né? Como que uma pessoa em depressão... Depressão, gente, não é frescura. Não. É doença. Tem muita gente que acha, mas não pois é. É uma doença, né? Então, a pessoa, quando está doente... Por exemplo, se eu machuquei meu joelho, né, gravemente, como que alguém chega para mim? Não, você tem que andar para melhorar. Como que eu posso fazer isso? Meu joelho não tem condição. Né? Eu tenho que fazer uma fisioterapia, eu tenho que ir trabalhando isso aos poucos. Né? Agora eu chego, não, você está com má vontade, vai lá, anda. Infelizmente é o que mais... É o que mais tem. Isso aí piora mais o quadro da pessoa. Né? Não tem condição, ela não tem força para isso. Né? Você tem que pensar positivo. Eu já falei isso com outras pessoas há muito tempo. Então, como que a pessoa vai pensar positivo, gente, se a cabeça dela fervilha só pensamentos negativos? Né? Isso aí tem que ter uma outra forma aí de chegar nessa, né, no que está ali. Então, não tem condição de pensar positivo. Você não parece deprimido. Não tem isso? Que às vezes a pessoa está ali rindo,
né? Fazendo tudo dentro de casa, vai para o trabalho, lá tem bom relacionamento, sempre está eufórico. Isso eu entendo. Né? Mas não sabe que ela está muito depressiva, porque às vezes a pessoa não quer mostrar isso. É verdade. Ela tem vergonha. Né? Até para não dar preocupação para outras pessoas. Para não dar preocupação. Né? Né? Então ela fica ali, mas chega um ponto que ela não vai dar conta. Né? Então, não tem jeito. É muita falta de respeito você chegar e falar assim, você não está depressivo, não. Você não parece que está depressivo, não. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? Escutar essa pessoa. Né? Tem que dar atenção para essa pessoa. É o que eu falo. Às vezes, você não faz nada, mas só de ouvir, emprestar o ouvido para a pessoa. Essa acolhida, essa escuta. Já vale o CVV, muito. ele faz isso. Pois é. Né? Ele te dá essa escuta. Né? Então, pensa que poderia ser pior. A outra frase. Né? Pensa que poderia ser pior. Nossa, você tem tudo. Você tem uma casa, você tem uma família maravilhosa, você tem isso, tem aquilo. Poderia ser pior. Já pensou se não tivesse nem condição de comer, de tomar remédio, de ir ao médico? Né? E essa pessoa ela vai se sentindo tão culpada. Aí piora a situação. Piora a situação dela. Ela vai se sentir muito mais culpada do que ela estava. Só piora. Né? Então, ela falou, mesmo, olha como que eu sou ingrato. Né? Eu tenho de tudo e estou sentindo essa depressão. Né? Isso. Mas não, isso aí são frases que a gente jamais deve falar para um depressivo. Né? Isso é coisa da sua cabeça. Não, isso é coisa da sua cabeça. Não tem isso, não. Né? Essas frescuras, por exemplo, né, que as pessoas acham que é frescura, né? É coisa da cabeça. Você é egoísta, pensa só em si mesmo. Né? É outra aí que... Tem. A pessoa, gente, ela está machuca, totalmente sozinha. Né? Ela se sente totalmente excluída, porque ela não fala a mesma língua dos outros. Isso. Né? Então, como que ela não vai ter condição de se dar para o outro? Ela tem que resolver o problema com ela. Né? Verdade. Então, gente, voltando lá ao nosso tema, né, Graça? Eu trabalhei muitos anos com adolescentes que cometeram ato infracional. Né? E essa faixa é muito de adolescentes, né, principalmente os que estão envolvidos com a justiça, né, cumprindo medida socioeducativa, eles têm uma tendência para a morte. Né? Então, eu uma vez atendi um adolescente e a família dele, né? Ele colocou o pai dele aqui. Ele se colocou aqui e colocou a mãe aqui. Né? Então, o que a gente... Tem toda uma dinâmica aí, eu só vou resumir. Né? Quando fui ver lá atrás, né, esse pai ele não conseguia nem olhar para esse filho. E esse filho também não conseguia olhar para esse pai, não. Né? A mãe, ela ficava ali, né, tipo, protegendo meu filho do pai. Ela era... Porque a mãe, além dela dar... Ela dá a vida, mas ela também tem um poder de castrar. Né? Então, às vezes, ela faz alienação parental, né, contra o pai, esse menino, e ele cresce naquele sofrimento, naquele vazio. E aí, o que ele faz para chamar a atenção desse pai? Ele comete delitos. Né? Então, pode saber que, lá no fundo, a maioria dos adolescentes que cometeram ato infracional tem aí um não ser visto. E, para ele ser visto, ele vai cometer um delito. Alguma coisa. Né, para chamar a atenção. É o que você tinha falado aí. Às vezes está querendo chamar a atenção. Chamar a atenção. Está acontecendo isso. Estou aqui, ó. Né? Então, eu existo.
E aí, gente, o que aconteceu no final? Esse pai era um suicida. Aí esse filho, ele queria falar, pai, eu morro por você. Você não precisa de ir. Eu vou por você. Né? Então, o que ele faz? Às vezes, ele não se atira, né? Não dá um tiro contra si. Não, mas provoca, ele provoca todo tipo de perigo para ele morrer. Né? Porque um infrator, um adolescente que comete ato infracional, ele corre sempre risco, busca né? a morte. O perigo ali, né? Sempre ele está buscando para ele sair. Né? Como ele não tem coragem, honra né? a esse pai. Ele não tem coragem de tirar a vida, mas provoca para alguém tirar. Isso. Que, na verdade, nem é covardia, né? Quem tira a vida não é covarde. Não. Né? Ele exige muito respeito. A gente tem que ter muito respeito com essa pessoa. Né? Então, ele busca isso. Né? Eu quero se mostrar. Né? Alguém, ele talvez até esse pai tenha também algum suicida na família. E isso vai repetir enquanto aquele suicida não for honrado. Então, por exemplo, se a avó cometeu um suicídio também, né, a avó paterna, o que essa família tem que fazer? Ela tem que colocar essa avó em algum lugar de destaque. Né? O que a gente faz muito quando acontece suicídio? A gente esconde, às vezes as outras gerações nem ficam sabendo o que aconteceu. O ideal é você pegar uma foto dessa pessoa, colocar num lugar em evidência. Lembrar das coisas boas que ela fez. Né? Porque ela está fazendo um favor ao sistema. Né? É uma coisa meio triste de dizer, mas inconscientemente difícil de aceitar, é o que a dinâmica mostra, sabe? Que muitos nem aceitam por esse lado, né, Alba? Eles acham que... Julga, né? Só está errado e pronto, acabou. Né? Como que a pessoa ela não está normal? Ela está querendo acabar com a dor que ela sente. Então, para acabar com a dor do corpo, ela mata a alma. Né? Quer dizer, é o contrário, né? Para acabar com a dor da alma ela mata o corpo. Né? Então, isso é... Então, gente, a emoção, ela nos conecta à vida. Na constelação, quando há emoção, aí a pessoa está conectada com a vida. Aí ela tem uma chance, entendeu? De sair dessa repetição aí. Né? E todo o sistema vai agradecer. Né? Então, o suicida, ele é excluído por uma série de frustração. Né? Ele é excluído por uma série de frustração. Ele sente frustração por várias coisas, né? Principalmente essa sociedade líquida que a gente tem falado, né? Que toda hora você se sente frustrado, porque eu não tenho o que o outro tem. Isso. Né? Então, o desprezo. O desprezo é uma forma de exclusão. Aí, a lei do pertencimento. Né? Que ela vai agir, quer você queira ou não. É invisível. Né? As leis que regem o sistema é invisível. É o pertencimento, a pessoa não pode ser excluída, se for excluída vai dar emaranhamento. A hierarquia, quando ela ocupa um lugar que não é dela, fica pesado para ela não dá conta de carregar. E o dar e receber, né? Que eu dou para você na mesma medida que você me dá. Quando não tem isso, tem um desequilíbrio, né? Principalmente afeto. Né? Então, a pessoa também que suicida, ela não tem perspectiva, né? Quando a gente está fazendo um caminho, por exemplo, você lembra daquela imagem das árvores? Que a gente aprende muito na escola de arte, na aula de artes, né? Que você faz aquela estrada assim, uma alameda lá cheia de e as árvores vão fazendo, né? Então, lá no fundo, a gente às vezes põe um solzinho lá no fundo, né? Então, isso é uma perspectiva de futuro. Quando eu tenho essa perspectiva, eu quero viver. Agora, quando eu não tenho uma perspectiva, como que eu vou querer? Né? O idoso tem muito isso. Depois a gente pode até falar sobre o idoso. Outro dia eu até falei, eu comentei aqui no programa sobre isso. Acho que ainda tem um jornal ali, eu vou te mostrar.
Porque tem muitos que acham que aposentou, chegou na terceira idade, não tem direito a mais nada, não tem mais o que fazer. Né? E é o contrário, a pessoa tem muito né, o que fazer, até mesmo dentro da família ajudar a fazer alguma coisa. Né? Às vezes... Mas, infelizmente, tem muitos da própria família que acham que aquela pessoa não tem mais condição precisa mais, né, de ajudar, de fazer nada. Né? E quando você perde a sua potência de servir, né? Quando você se acha um inútil, aí você não tem perspectiva também. Tem, não. E lá fala, inclusive, sobre relacionamento. A pessoa idosa, ela tem todo direito de ter um relacionamento. Se ela está viúva, lógico. separada, ela tem todo direito. Né? E é até mais madura. Né, para assumir aquele relacionamento do que um adolescente. Isso. Que não tem... É um amor adulto. Né? Porque o mais jovem, ele tem né? um amor infantil. Então, né? É aquela paixão enlouquecida, é aquele que mas cobra. Ele sempre cobra. O infantil sempre cobra. Tem adultos aí de 40 anos que têm o amor infantil. Sempre cobra. Né? Sempre aquela insegurança, né? Aquela cobrança. Então, quando você chega numa idade, né, a idade da sabedoria, né, você já está naquele patamar da sabedoria, você tem todo um amor adulto. Isso. Né? É o que a gente fala no Oriente mesmo, o idoso é muito respeitado, né? Eles de cultura, né? Aqui é o contrário. O exemplo, né? Aqui não, eles desfazem dos idosos. Dos idosos. Então, isso, né, essa falta de perspectiva, né, e principalmente em classes menos privilegiadas, né, que antigamente eles falavam que quem suicidava mais eram os ricos. Não, hoje, pela estatística, você sabe que não é. Né? Eu conheço uma senhora que hoje ela está com 90 e tantos anos, Alba. Mas, assim, lúcida, mexe, ela criou a família toda, os filhos, os netos, agora os bisnetos. Então, ela sempre trabalhou... Sempre ativa, né? Trabalhando, sabe? Assim, em benefício da família. Mas aí tem que lembrar dela também, né? Tem que lembrar dela também. Então, quando acha que a vida vale pelo que se tem materialmente, isso aí é outro motivo aí que é coadjuvante aí do suicídio. Né? É aquele caso. Eu quero ter aquele tênis. Os jovens, né? Só quer adquirir, né? Quer aquilo. Quer aquilo. Às vezes os pais sacrificam o que eu te falei. Muitas vezes do salário deles para comprar o que esse jovem quer. É o que eu falei no primeiro bloco lá. Passa a ser obrigação dos pais a sustentar os desejos do filho. E aí são coadjuvantes, né, que vão cada vez mais alimentando esse desejo de morte, né? E outra coisa, casos na família que tem um suicídio. É como se fosse, sabe o câncer de mama? As mulheres... Enraizado mesmo, né? É genético. Genético. Mesmo, né? Tá no DNA ali. Então, alguém vai ter câncer de mama também. Então, você tem que se prevenir, né? Isso, tem que fazer os exames e tal. E acontece a mesma coisa quando tem um suicídio na família. Né? E esse suicídio não foi visto, não foi respeitado. Alguém tem que dar um basta, né? Não foi honrado, né? Alguém lá na frente vai trazer a consciência aí, essa exclusão. Né? Então, é muito comum isso também. Pessoas que perderam as raízes. Né? Por exemplo, os imigrantes, quando eles vieram para o Brasil, né? Largaram tudo no país dele, a cultura, os parentes, né? Desvincularam totalmente do sistema deles. Né? Isso aí traz uma angústia muito grande. E, às vezes, quem vai praticar o suicídio é a terceira geração daquele imigrante. Ou a quarta geração. Né? Porque é uma tristeza que está dentro da família. E antigamente era difícil, até contato, né? Ligação, carta, tudo era até difícil para... Aí ficava esquecido mesmo. Os indígenas.
eles são tomados da terra deles. Né? Verdade. Eles são excluídos até hoje, da né, terra. Alba? Até hoje. Né? Então, isso aí é muito... Essas pessoas que perdem as raízes, elas acabam entrando na depressão profunda. Né? Ou então, que pode estar leal a algum antepassado. Né? Ele suicidou, eu sou leal a ele, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Porque ele foi excluído, porque se ele foi esquecido, ele foi excluído. Então, ninguém no sistema pode ser excluído, pode ser esquecido. A gente sempre tem que falar, né? Sempre tem que trazer essa pessoa com respeito, com amor. É uma coisa, Alba, que, igual eles falam, né? Até se acontecer um aborto, por exemplo... Isso, aborto é uma exclusão. Aquele, né, fez parte da família. Exatamente. Né? Então, tem que contar com ele também. Igual, por exemplo, tem muito parto gemelar, né? De gêmeos, que um morre e o outro fica. O outro fica. Né? Aquele que ficou, ele vai se sentir culpado dele ter tido vida e o outro não. Então, ele vai ter essa tendência também. Né? Porque ele vai querer seguir aquele irmão. É muito comum isso no parto gemelar. Né? Às vezes, a gente teve um parto que a gente nem sabe que foi gemelar. Né? Tem todo um estudo em cima disso. Eu não sou especialista nisso, não. Mas, assim, na constelação, a gente olha muito isso também. Sabe? Que quem que é que ele está querendo seguir? A gente tem que, na constelação, a gente observa isso. Aí tem que olhar tudo, né? Que olha tudo. Então, nós temos tempo ainda, Graça? Uns 5 minutinhos nós temos. Só 5? A gente invade um pouquinho o programa do Washington. Eu queria até falar sobre uma constelação. Aí, pode, já liberou. Eu vou narrar aqui uma constelação feita pelo próprio Bert Helling. Tá? Então, o nome de quem está sendo constelado é Ernest, que é alemão lá, né? Então, o que ele fala? Que ele chegou com a... É o contrário aqui. Ele chegou lá na constelação falando que ele queria colocar o retrato de um filho morto dele, né? Na parede da casa dele. Esse era o tema, a questão dele, né? Mas ele estava reagindo contra isso. Alguém falou para ele colocar e ele reagia contra isso. Ele não queria colocar a foto desse filho morto, né? E aí, o que ele fala? Se eu dependurasse o retrato do meu filho, né, que cometeu suicídio, as outras crianças, porque ele tinha mais 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. E um que morreu, né? Suicidou-se. Aí ele fala, se eu dependurasse o retrato do meu filho, né, que suicidou, as outras crianças ficariam muito perturbadas, né? Não querem nada com o irmão morto, nem lembrar-se do suicídio. Era o que ele chegou falando. Aí, o que o Helling falou? Se eles se sentem assim, correm o perigo de suicidar-se também. Se os filhos, né? Poderíamos montar uma constelação de sua família e descobrir o que está acontecendo. Gostaria de fazer isso? Ele falou que sim. Ótimo. Então, vamos montar a família atual. Quantos filhos você tem? Aí ele falou 2. 2 filhos. Né? Eu tenho 2 filhos. Aí o Helling pergunta para ele, qual era a posição do filho que se matou na família? Ele era o mais jovem. Lembra das ordens? Né? O filho 1... Alfa, beta e gama. Esse aqui, depois a gente vai descobrir que ele não é o 2. E o filho 4. São esses aí. O filho 1, o filho 3 e o filho 4. Né?
Aí ele fala que ele era o mais jovem, né? O filho 4 é o mais jovem, foi o último. Aí o Helen pergunta: você ou sua mulher tiveram outro relacionamento antes? Aí ele fala que não. Então, precisamos de você, de sua mulher e dos 3 filhos. Então, ele colocou ele e colocou a esposa aqui, lá na frente, né? E o filho que morreu, ele colocou aqui. Não, ele colocou assim, né? E aí ficaram os filhos, esse que morreu, e a esposa lá, olhando para lá. Aí, quando acontece a constelação, que o Bert fazia constelação com pessoas, né, em grupo. Aí ele pergunta para as pessoas que estão representando, que aí o constelado, ele pede as pessoas para representá-lo ali, né? Então, quando entra naquele campo, a pessoa vai sentir o que o campo está apresentando, as energias ali, né? Então, antes você tem que esvaziar seu sentimento, você não vai fazer o que você está sentindo de você. Você tem que estar totalmente ausente disso, né? Você vai fazer o que está ali apresentando. Aí o Helen perguntou para o representante do constelado lá, do Ernest. Aí ele falou: eu sinto muito tenso nessa situação e não sei informar mais nada. É o que ele falou, o representante do Ernest. O que está acontecendo com a esposa? Minha garganta se fecha e meus braços estão paralisados. São todas as ferramentas que vão acontecendo ali, né, que a gente olha para entender. O que está acontecendo com o filho mais velho, que é esse aqui? Sinto um peso enorme no meu coração, né, e o meu coração palpita. E tenho o terceiro filho, esse aqui, tenho medo de meu irmão mais novo, tenho medo dele. Temo que alguém esteja espiando em alguma parte. Ele tem essa sensação. Mas ninguém olha nos olhos. É como se alguém estivesse espiando, mas ninguém olha nos olhos um do outro. Aí ele pergunta para o filho morto aqui: como você se sente? Né, o representante do filho. Meu coração dispara e estou trêmulo, sem ar. Né? Aí o que o Bert fala? Saia daí. Aí ele saiu, sabe? Ele saiu de lá do campo. Do campo. Ele saiu do campo. Aí ele pergunta: isso muda alguma coisa para o pai, quando o filho saiu? Né? Aí ele fala: é um alívio. Ele sentiu um alívio quando esse filho saiu. Né? E isso muda alguma coisa para o pai? Né, que pergunta para ele, é um alívio. Né? E para a mãe? Aí ela fala: eu sinto-me melhor. Né? E para o primeiro filho? Aí ele fala: sinto-me pior. Ele sente pior. E para o terceiro filho? Muito melhor, posso respirar com mais facilidade. O terceiro filho fala. Né? Por que uma criança comete suicídio? Aí o Bert Helling fala, né? Por amor. A reação de alívio dos representantes mostra que para essa família era necessário que alguém desaparecesse. Né? A pergunta é: quem de fato precisava partir? Então ele fala: então quem estava sendo pressionado a ir embora? Ele pergunta para ele. Né? Aí ele fala: muitas pessoas, mesmo na geração de meus avós. Quando ele pergunta para o Ernest. Né? Aí, e quem morreu na família? Né? O Bert pergunta. Um tio e minha avó, ambos por suicídio. Está vendo como vai repetindo? Né? O tio era irmão de quem? A avó de minha mãe. Né? E a avó era a mãe do meu pai. Então, ambos cometeram suicídio, né? Ele pergunta. Sim. Depois de meus irmãos, morreram ainda crianças, além de uma filha pequena. Aí entrou um outro personagem, né? Que é a filha. Aí ele pergunta: é sua filha?
minha filha, bem pequenina, estão vendo como as pessoas... Aí o Bert fala, estão vendo como as pessoas esquecidas continuam presentes, né? Mesmo mortas? Então, ele vai e traz o representante para essa filha. Para essa filha. Seria a segunda, então, né? É. E essa segunda, porque esse é o primeiro, esse é o terceiro, esse é o quarto e ela era a segunda. Sim. A menina que morreu era mais velha? Não, era a segunda. Ele fala isso, né? Aí ele coloca na constelação. Aí ele fala assim, onde você quer colocar ela? Né? Aí ele fala assim, eu vou colocar perto do irmão dela, que os dois estão mortos. Né? Aí ela está junto do morto. Né? Eu não vou colocar perto dos outros irmãos, porque eles estão vivos. Né? Aí o Bert Hellinger fala, isso é uma ideia, não um sentimento. Dentro da constelação, a gente não trabalha com ideias pré-estabelecidas, né? Narrativas, isso é coisa que vem do consciente. Não, a gente trabalha com o inconsciente. Né? Por que a gente tem que trabalhar com sentimento, não com o que a gente acha que é certo? Por isso que é muito difícil uma constelação quando ela é feita por um psicólogo, né? Porque ele já tem aquela análise, ele já faz a análise. Né? Ele não consegue ser neutro. Ele não consegue ser neutro. Ele analisa muito. Então, essa seria uma ideia que quem analisa fala, vai ficar perto do morto, que ele está morto também. Mas não é isso, é o sentimento que tem que mandar. Né? E quando as pessoas montam a constelação de acordo com um conceito, ela não funciona. Às vezes o Bert, ele era muito... Às vezes a pessoa achava até que ele era sem educação. Porque dependendo, se ele visse que a pessoa está manipulando o que está acontecendo na constelação, ele encerrava ela. Ele não está pronto. Né? Ele não vai ver. Porque ele está com tão enraigada aí a ideia pré-estabelecida, né? Que ele nem vê. Então, aí ele fala assim, não, então arruma outro lugar para essa filha. Não é perto do morto. Aí ele coloca perto da mãe, do lado esquerdo da mãe. Né? Ele fala que é a esquerda. Ó, tá certo. Então, ele quis colocar lá da mãe e à esquerda da mãe. A seu ver, onde exatamente ela deve ficar? Né? Que pergunta para a mãe. Onde você acha que ela deve ficar? Né? Aí ela fala, de repente fiquei gelada, né? Quando a menina chegou perto dela. E eu não consigo vê-la. O representante da mãe não conseguia ver essa filha. Né? Então, aí o Bert perguntou para ela, então, onde você acha que essa filha tem que ficar? Aí ela falou, na minha frente. Ela tem que ficar na minha frente. Que aqui eu consigo vê-la. Né? Então, aí ele pede para ela tomar essa filha nos braços, né? E respirar. Né? Aí ele pergunta de que ela morreu. Ela não conseguia respirar. Seus pulmões eram atrofiados. Respirou apenas por 2 dias. E aí ele pergunta para o Ernest, né? Como que ele está agora? Aí ele falou de coração transbordante. Né? E ele pergunta para esse filho aqui como que ele está agora. Que estava aqui perto do pai. Né? Aí ele falou, bem melhor. Bem melhor. Então, quando ela está, né, ele pode ficar. Quando ela está, ele pode ficar. Né? Quando ela entra, quando ela foi incluída, então ele pode ficar. Ele não tem que sair. Né? Ele não pode,
se ela foi olhada, então esse filho aqui ele tem o direito de ficar, né? E aí foram passando, eu vou colocar tudo, não, que senão o tempo não vai dar, né? Já acabou. Já acabou? Eu sei que enquanto esse pai não viu esse filho, né, aí vieram os avós, o pai dele, que deu a força para ele, porque, na verdade, quem queria morrer era ele. Era ele. Entendeu? Aí esse filho morreu no lugar dele. Então, isso aí vai trazendo um emaranhamento enquanto essa pessoa não for vista, e a gente tem que respeitar a decisão dele. Né? Mas, para não repetir nas outras gerações, você tem que trazer todos os excluídos para o seu sistema. Só assim vai trazer a paz. A paz. Né? Então, gente, é uma das formas aí, é porque né, não dá tempo da gente falar todos os detalhes, mas sempre, quando tiver uma ideia de morte, um desejo de morte na família, vocês têm que olhar lá atrás. Quem que está precisando ser visto? Né? Quem que está ocupando o lugar errado aqui? E a constelação, ela coloca todos no lugar dele. E aí tranquiliza, traz o equilíbrio. Né? Então, é isso, gente. É só uma colaboração aí, né? Para esse entendimento, né? Para entender o porquê das coisas. Podem agendar, né, a constelação no telefone 98628-8111. Eu atendo reforço escolar para alunos do ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. Né? Esse reforço ele é todo voltado para o método sistêmico. Né? Então, eu atendo esse aluno, faço até uma constelação com ele, né? Porque, às vezes, quem precisa de reforço, geralmente, são alunos que não conseguem acompanhar, principalmente agora com essa volta às aulas, né, presenciais, ela está sendo difícil o relacionamento, né, do aluno com o professor, o aluno com o filho, com os pais, né? Com a família. Com a família. Né? Então, eu faço esse atendimento, além de acompanhar esse aluno nas aulas, né? Para ver se acompanha mesmo, como que é, porque às vezes ela é híbrida, né? Está tanto presencial quanto não presencial. E, ao mesmo tempo, eu trabalho com ele. Isso. Então, aí o esforço é só te ligar, né, Alba? 98628-8111. Isso. Pelo WhatsApp. 98628-8111. Né? E o atendimento sistêmico também é o mesmo telefone, né? É o mesmo telefone. Para te agendar. Eu faço o atendimento na área jurídica, né? Enquanto advogada sistêmica. E familiar. E o reforço também eu faço enquanto professora, né? Que eu sou professora da língua portuguesa, né? E aí eu faço esse reforço também.